Eu tenho chamado este período agora, depois de 2 anos de infecções pelo coronavírus e óbitos, eu tenho chamado este período agora, praticamente toda a população brasileira já está vacinada, o número de internações e de óbitos despencam todos os dias, conforme eu tenho demonstrado no meu blog polibibraca.com.br. E eu tenho chamado então esse período agora de pré-pós-pandemia. É uma expressão que eu mesmo inventei aqui. Mas esse médico aqui, nessa reportagem do Jornal Zero Hora aqui de Porto Alegre, o Jornal Zero Hora aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul é o principal. Ele equivale ao Globo do Rio, Folha de São Paulo, né? Esse médico aqui é o Alexandre Zavascki. Vocês já ouviram esse nome, né? Zavascki. Teoria Zavascki, aquele ministro que perturbou um bocado aquele pessoal que estava incriminado na Lava Jato e morreu num desastre de avião ali quando estava indo para Cabo Frio. O Alexandre Zavascki aqui, a família dele, nunca acreditaram que aquele acidente foi acidente mesmo, né? Mas em todos os casos não é isso que eu quero falar com vocês hoje. O Alexandre Zavascki é infectologista, tem 47 anos aqui. E esse jornal aqui, Zero Hora, nesse final de semana, publica uma entrevista com ele. Eu quase não gosto de nada do que ele escreveu aqui, mas enfim, o que ele diz aqui é o seguinte, concordando comigo, diz que nós não estamos mais numa pandemia, que ele chama isso de endemia, portanto é bem mais benigno. Eu estou colocando essa questão aqui porque durante essa semana nós enfrentamos vários tipos de discussões a respeito do combate ao que o eixo do mal chama de pandemia, que eu chamo de pré-pós-pandemia, e que o Dr. Alexandre Zavascki chama de endemia. Enfim, senhores, essa questão, eu estou falando com vocês aqui neste domingo, 4h30 da tarde, um dia ensolarado em Porto Alegre, céu azul, sol forte, temperatura alta, mas é um belíssimo dia em Porto Alegre, né? Os porto-alegrenses, essa cidade aqui tem 1,5 milhão de habitantes, o estado tem 12 milhões, essa população aqui se joga toda ali para a beira da Orla do Guaíba, que muitos chamam de rio, mas que na verdade é um lago, o Lago Guaíba. Sobre esse lago desagam 5 rios. E tem uma belíssima de uma margem que estava afastada dos porto-alegrenses, que agora está sendo entregue, recuperada aos poucos ali. Um projeto belíssimo, muito, do Jaime Lerner, que foi prefeito do Paraná. É um novo ponto de atração turística aqui de Porto Alegre, mas até não vale pelo turismo, vale pelo que ele proporciona de lazer gratuito no final de semana para a população aqui de Porto Alegre. Um rio como esse aí era um desperdício, né? Mas enfim, senhores, a respeito da endemia, da pré-pós-pandemia ou da pandemia, né? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos duas boas notícias durante essa semana aqui. Primeiro, um esclarecimento da Procuradoria-Geral do Estado aqui, que saiu na sexta-feira, deixando claro que não é mais obrigatório o uso de máscaras por parte de crianças nas escolas, nem dentro da sala de aula. É uma pena que esse esclarecimento saiu agora, só na sexta-feira, quando já não tem mais aula, pelo menos aqui em Porto Alegre, para crianças, né? Eu já vinha falando sobre isso aí há muito tempo, né? Sobre a desnecessidade de uso de máscaras por parte das crianças. Isso é um absurdo, né? Era um absurdo, era um absurdo. Mas, enfim, houve esse esclarecimento aí, os sindicatos das escolas particulares me mandaram um comunicado, inclusive, na sexta-feira, dizendo, olha, escolas de Porto Alegre não devem mais usar máscaras nas crianças, nem dentro da sala de aula. Algumas escolas já, até antes mesmo desse esclarecimento, estavam permitindo que as crianças escolares não usassem máscaras fora da sala de aula, porque vinha sendo exigido até nos colégios o uso de máscara quando as crianças estavam jogando futebol. Era um negócio assim completamente maluco, mas é uma boa notícia que surge agora aqui. E a segunda foi a audiência pública que ocorreu na quarta-feira aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, por convocação do deputado Luciano Zucco, tenente-coronel Zucco, uma audiência pública da qual participaram 13
representantes, vice-presidente do sindicato médico, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, enfim, personalidades importantes aqui da vida pública e privada do Rio Grande do Sul. E os 13, sem exceção, condenaram a vacinação obrigatória e o uso de máscaras. Assim, abertamente. Então, eu acho que isso é uma notícia importante, porque em muitos lugares do Brasil, eu sei que vocês que estão me vendo em várias partes do Brasil, sabem que autoridades locais estão ainda exigindo máscaras, mesmo em crianças, até em recintos abertos, e continuam estabelecendo a exigência de passaporte vacinal. Porque, na verdade, quando quando a gente se opõe à vacinação obrigatória, automaticamente está se opondo ao passaporte vacinal, porque a exigência do passaporte vacinal é uma maneira indireta que o governante tem de obrigar as pessoas a se vacinar. Ora, porque se não dá para entrar num determinado local sem comprovar que se vacinou, isso significa que se aquela pessoa não se vacinar, não vai entrar ali. Né? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, o governo estadual já aboliu essa exigência, claramente. Deixou claro isso aí. Isso é um decreto-lei do governo do Estado. E foi adotada até essa medida por parte do governador Eduardo Leite, que vinha exigindo passaporte vacinal, em função dos protestos que estavam ocorrendo, por exemplo, nos espetáculos do Natal Luz de Gramado. Né? Ocorreram milhares de cancelamentos de pessoas que tinham comprado ingresso no Natal Luz, que atrai milhares e milhares de pessoas todos os anos. Tinham ocorrido milhares de cancelamentos porque estava sendo exigido aí o passaporte vacinal. Ou então a comprovação através de teste de que aquela pessoa não estava infectada. A pressão foi tão grande, não apenas por causa do Natal Luz e do pessoal lá de Gramado, mas de todo o estado, que o governador voltou atrás. Né? Eu mesmo agora, há uma semana, fui no Natal Luz lá de Gramado, sem apresentar passaporte vacinal, sem nada, e fiquei lá sentado no meio de milhares de pessoas no Lago Joaquim Nabier. Sem passaporte, sem coisa nenhuma. Né? E, no entanto, em vários locais do Brasil, essa exigência prossegue aí. Hoje mesmo eu estava publicando no meu blog, polibebraga.com.br, aqui, uma manifestação do secretário nacional de Cultura, Mário Frias, indignado com aquele tiranete lá do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, que existe passaporte vacinal até para que alguém possa se hospedar num hotel. E a mulher dele, do secretário nacional de Cultura, e a filhinha de 10 anos, foram expulsos do hotel onde estavam hospedados porque não apresentaram o passaporte vacinal. E ele ficou furioso com o tiranete de bordel, chamou. E não passa disso mesmo, né? Então, olha, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, essas são, acho que, boas notícias. O patético, eu acho que não chega a ser surpreendente, mas o patético é que quem está exigindo passaporte vacinal aqui no Rio Grande do Sul são repartições federais, como a Universidade Federal de Pelotas, como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Agora mesmo, neste final de semana, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para fazer uma formatura, exigiu o passaporte vacinal das pessoas. Ora, senhores, numa formatura, a Universidade Federal exigir dos pais, das pessoas convidadas, a apresentação de passaporte vacinal para assistir à formatura dos seus filhos, em Porto Alegre, quando há uma proibição do próprio governo do Estado, no sentido de que não se exige esse passaporte vacinal. Então, as repartições federais, elas se atrevem, vocês sabem por quê, né? Se atrevem porque quase todas elas fazem uma oposição cerrada ao governo Bolsonaro, porque quase todas elas estão alinhadas com o eixo do mal e estão dominadas quase todas elas por um corporativismo esquerdopata, cruel, insensato, que quer subjugar o povo brasileiro, de uma ou de outra forma. Porque aqui no Rio Grande do Sul, nenhum ente privado exige passaporte vacinal. E, no entanto, as universidades federais, o Tribunal Regional do Trabalho, de maneira insana, exigem passaporte vacinal, o que é intolerável. Alguém vai me dizer assim, mas então reclama na justiça. Não adianta.
Não adianta reclamar para o Ministério Público Federal, não adianta reclamar para a Polícia Federal, não adianta reclamar para a Justiça, porque há uma aliança entre todos esses entes aí, no sentido de que o que for feito ali para reprimir de alguma forma as pessoas em relação ao combate à pandemia, tem um apoio generalizado. Essa é que é a verdade. É bem assim simples como eu estou dizendo. Bom, mas o debate principal agora que se fere nesse final de semana nem é esse, é a questão da vacinação para as crianças de 5 a 12 anos. Vocês vejam, só recapitulando aqui os dados dessa semana aqui. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, leia-se Ricardo Lewandowski, o homem nomeado pelo Lula lá para o Supremo Tribunal Federal, decidiu que o governo federal vai ter que vacinar crianças. Ou seja, o Supremo de novo usurpa prerrogativas do Executivo. Mandou. Alguém vai dizer, não é que ele mandou, ele deu um prazo para que o governo se manifeste até o dia 5 de janeiro. Como é que ele vai fazer isso? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Exigiu, na verdade, mandou, está determinando isso aí. Na quarta-feira. No dia seguinte, a Anvisa já veio com uma ordem para que se vacine crianças de 5 a 11 anos. E agora, já no sábado, uma comissão técnica de avaliação do próprio Ministério da Saúde se reuniu ali rapidamente para fazer o quê? Apoiar o que diz o Supremo Tribunal Federal e apoiar a Anvisa, se insubordinando contra a orientação do próprio ministro da Saúde, que marcou para o dia 4 de janeiro uma audiência pública para discutir se vai ou não vai implementar essa medida. É isso aí. Olha, isso tudo vem em seguida aí aquela maluquice do ministro Barroso, também do Supremo Tribunal Federal, que também, usurpando prerrogativas do Supremo Tribunal, do Executivo e até do Legislativo, determinou que ninguém mais pode entrar no Brasil, mesmo brasileiros que estejam no exterior, sem a exibição do passaporte vacinal. Ele acabou fazendo uma confusão terrível, isso nem está sendo cumprido. Mas usurpou isso aí. Então isso vem numa escalada, né? Essa discussão vai longe, inclusive nessa semana aí. Eu publiquei, inclusive, aqui, estou finalizando, uma representação assinada por 45 médicos brasileiros, especialistas, muitos infectologistas, pediatras, inclusive 3 aqui do Rio Grande do Sul, uma representação encaminhada à Anvisa para que ela coloque à disposição dos cientistas, dos médicos e do povo brasileiro os relatórios a respeito da decisão que a Anvisa tomou autorizando o uso da vacina da Pfizer, que nem está disponível ainda, que é experimental, que ninguém sabe que tipo de desdobramento vai ter em relação às crianças que forem vacinadas com essa droga. Exigiram que a Anvisa coloque à disposição esses estudos, que não fique escondendo isso numa caixa forte, né? Eu estou publicando essa representação aí, que é extensa, que explica, inclusive, as razões pelas quais esses 45 médicos não querem que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas, né? Bom, aqui em Porto Alegre, eu registro isso todos os dias no meu blog, hoje, domingo, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia da desnecessidade de vacinar as crianças. Hoje, domingo aqui, mais uma vez, isso já se estende meses e meses, não tem uma só criança internada em qualquer das 7 UTIs pediátricas aqui de Porto Alegre. Uma só. E isso já há meses e meses que vem acontecendo. Aliás, eu estava lendo há pouco a deputada federal Bia Kicis, que ela colocou ali um vídeo gravado com o Dr. Nasser, que tem falado muito a respeito desse assunto aí, e ele passou um dado que eu acho que é definitivo a respeito da desnecessidade de vacinar crianças de 5 a 12 anos. O que ele diz é o seguinte, vocês sabem qual é o índice de letalidade de crianças de 5 a 12 anos em função das infecções por coronavírus? O índice é 0,003%. Ou seja, 99,97% das crianças no Brasil não foram a óbito por causa do coronavírus. Durante todos esses 2 anos aí da pandemia, ou da pré-pós-pandemia, ou da endemia, seja lá o que for. Esse dado me parece assim definitivo, né? Fora questões que estão sendo colocadas aí, inclusive por médicos famosos do exterior, aí, alguns dos quais estão sendo vetados nas redes sociais, segundo as quais
Vamos ter problemas sérios aí no futuro se as crianças forem vacinadas. Se eu for vacinado agora e acontecer alguma coisa daqui a 10 anos, tanto faz, eu já estou com 80 anos mesmo. Mas uma criança de 10 a 12 anos, se acontecer problemas graves depois de 10 anos, como é que fica isso aí? Nós sabemos que essa vacina da Pfizer ela vai inocular proteínas de caráter muito tóxico, segundo o Dr. Nasser, segundo vários outros especialistas aí, cujos nomes eu estou alinhando, inclusive no meu blog polibebraga.com.br. Então a quem interessa isso aí? Claro, interessa ao poderoso complexo das Big Pharmas aí, que são os laboratórios, mais os entes comerciais, mais os entes da área de serviços, tudo do complexo da saúde que eu chamo. São os principais interessados. A gente está ganhando dinheiro como nunca. Né? Quem mais ganha com isso aí? Ora, os lobistas que trabalham para essa gente isso aí. Quem mais ganha com isso aí? Ora, governantes de corte ideológico autoritário, sobretudo da esquerda, mas não apenas eles, né? E a mídia, né? Que a todo momento tenta escandalizar o povo e vender mais jornais ou ligar mais televisão aí com coisas como essa dessa cepa aí, a Omicron, que está se vendo aí, não tem o risco que se pensava que teria, né? É endemia agora, é próprio pós-pandemia. Enfim, senhores, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: deixe as nossas crianças em paz. Essa é a consigna. Deixe as nossas crianças em paz. Não se atrevam. Dessa vez, vocês não vão passar. Porque essa pré-pós-pandemia aí, ó, já deu o que tinha que dar. E esse nosso povo brasileiro aí, ele está agora em condições, inclusive, de impedir que vocês continuem exercendo o autoritarismo e subjugando as pessoas do jeito que vinham fazendo nesses últimos 2 anos aí. Deixe as nossas crianças em paz.